Ah, sim, meu amigo. É um louco, né? Um louco varrido, né? Boa gente. Louco dos bons, né? Louco dos bons. Tem a figura louca, produtiva, simpática, né? Tem o louco mal, tem o louco que, né? Mas tem o louco positivo, né? E o Escobar é esse caso. Ele é bom poeta, cara. Estamos entrando, Vicente? Ainda não? Tá vendo aí? Não. Não, Vicente não tem. Escobar é muito bom poeta. É. Não, é bom poeta e bom professor. Tá ao vivo, tá ao vivo. Um pouco, digamos assim, exagerado, né, nas suas declamações, mas isso faz parte também, os alunos adoram ele. Ele é realmente um professor excelente. Uma época que a galinhagem nas aulas era maior, né? É. E era mais Estamos divertido. ao vivo, professor Altair. Já estamos chegando ao vivo, vamos esperar um minutinho aí para começar o nosso papo. Como era divertido lecionar, aos poucos foi ficando difícil, começou a ficar um negócio de concorrência nos cursinhos, aí não podia mais fazer nem uma descontração. Começava a gritar, aula, aula. Ali agora tem dois, lá em Santa Maria, eu tenho muitos, né? Nós temos um assistente em Santa Maria, que é o Aguinaldo Severino, que é o maior leitor que eu conheço. Ele lê assim uma média espantosa, de 5, 10, 20 livros por semana, ele só faz isso. Ele é um leitor enlouquecido de Quixote, né? O Quixote, ainda bem que ele não saiu para atrás da Dulcinea. E tem um outro rapaz em Santa Cruz, eles estão sempre conosco, espero que estejam hoje, Cassionei Petri, que além de ser um bom escritor, tem um livro de contos que eu prefacei, muito bom. É também um leitor e muito bom crítico literário. Ele escreve sem, digamos, sem essa coisa suntuosa do academicismo, né? Essa retórica. Ele vai no coração, ele vai no grão final do texto. E tem em Santa Maria também dois professores jovens, Lucas Amberlan, que participa dos eventos, e tem um professor chamado Marcos De Martini, da Universidade Federal de Santa Maria, que é muito jovem e é muito, muito, muito preparado, extraordinariamente qualificado, tem traduzido livros de crítica literária sofisticada, tem um trabalho muito bom sobre o Vieira, que nós publicamos, os sermões do Vieira, comentados por ele. Quer dizer, o interior do Rio Grande do Sul criou núcleos que não havia muito assim no passado, né? Havia em alguns lugares, mas agora onde tem universidade, tem um núcleo vinculado à literatura. Mas, enfim, eu acho que já estamos conversando aí, acho que já entramos no horário, e eu vou apresentar, se é que é preciso apresentar hoje, Altair Martins. Ele foi, eu sempre digo, foi meu aluno brilhantíssimo, numa cadeira. Nós tivemos uma sorte uma vez, tinha uma disciplina lá que reuniu uma pleiade de grandes alunos, e naturalmente o Altair era um destaque já, e todo mundo gostava dele, porque ele já tinha, eu acho que tu já tinhas nesse momento lançado o teu primeiro livro de contos. E tu... Eu acho que não. Não? Eu acho que eu tinha ganhado o prêmio da França, o prêmio da França, também ganhasse o prêmio da França. Um conto. Foi ali depois que apresentou o Valmor Santos. Isso mesmo. Foi a cadeira que apresentou o Valmor. Nosso querido Valmor Santos. O Altair se formou em letras, trabalhou muitos anos em muitos cursinhos, colégios, foi muitos anos professor do Colégio Rosário, e hoje é professor desse magnífico curso de escrita criativa que temos lá na PUC, sob o comando do esfuziante Ricardo Barberena, e que tornou Porto Alegre, né, uma espécie de centro, de capital, para onde vêm alunos de todo o Brasil, né, escritores já com livros lançados, alguns, outros não, mas que constituem também um grupo, um cerne de um movimento importante na área da literatura.
Altair é autor. Quantos livros você tem, Altair? Podia recordar aí para a gente rapidamente? O Como Se Moesse Ferro. Como Se Moesse Ferro. Tem os 3 livros de contos iniciais lá pelo Amor, né? Como Se Moesse Ferro, E Se Choverem Pássaros Dentro do Olho Dentro. Depois uma fase da Record, com A Parede no Escuro, Enquanto Água e Terra Avulsa. Uhum. Lancei peças de teatro pela Edipuc. Pois é, exatamente. Depois nós vamos ter que chamar. No inverno, o ano passado. Vou te chamar um dia, que eu quero criar um programa agora também para os escritores falarem não dos livros da sua formação, mas dos seus próprios livros, que eu acho também muito legal, e oportunamente faremos isso. Hoje eu convidei porque ele é um excelente leitor de poesia, o Altair. Há uns 2 anos atrás eu assistia uma poesia dele sobre o Mário Quintana, que me pareceu uma das melhores que eu já havia assistido em toda a minha vida, sobre o Mário Quintana, quiçá, talvez, a melhor. E eu digo, pô, tens que ir nesse nosso projeto Universidade Aberta. E hoje ele vai nos brindar, então, todos nós, com uma análise desse poeta que é um símbolo, que é a representação provavelmente máxima do gênero lírico entre nós aqui no Rio Grande do Sul. Altair, tudo contigo. Bom, então, boa noite a todos. Queria iniciar dizendo que a proposta que eu escolhi aqui foi de fazer uma espécie de painel de leitura do Quintana. A ideia é uma apreciação de leitura, então não me detive a uma discussão crítica. Na verdade, eu quero fazer leituras de poemas comentadas e pensar um pouco a trajetória dele. Também não é um painel histórico em cada livro. Eu escolhi 2 momentos do Quintana, a Rua dos Cataventos e a Revolução, que é Sapato Florido, e começo falando dessa figura, né? O Quintana talvez seja aquele escritor no Rio Grande do Sul que tão bem criou-se como personagem, né? A minha geração viu Quintana já velhinho, então era aquele que parece que sempre o mesmo retrato para nós. Eu já, como leitor, peguei um Quintana consagrado, já quase unanimidade no Rio Grande do Sul, que aparecia em agendas, em propagandas de supermercado, propagandas de televisão. Claro, conheci o Quintana antes da Casa de Cultura. Então, foi um poeta assim que, para mim, despertou o gosto pela poesia, talvez porque ele seja um poeta que tenha acabado com o equívoco entre poesia e povo, né? Eu sempre comento que o Quintana permite leitura dos 8 aos 80, assim, brincando, né, nesse clichê, porque realmente é uma poesia fluida, ela flui, ela, talvez por ter trabalhado em jornal, ela é comunicativa, ela tem um quê de crônica, que a gente vê muito bem no Manuel Bandeira, e o Quintana talvez venha traduzir aquilo que o Baudelaire, eu comparo aqui, não tem nada a ver com qualidade, eu comparo ao Charles Baudelaire, por conta da teoria do Baudelaire do que é ser moderno. O Baudelaire tem aquele texto no qual ele analisa a pintura do Constantin Guis, e que ele diz que o artista moderno é aquele que capta do que é passageiro a sua dose de eternidade. O cronista tem que fazer isso, né? Rubem Braga fazia isso, por exemplo. E o Quintana, ele parece catar justamente desse fluxo do tempo, dessas pequenas coisas que vão passando pela nossa vida, ele capta aquilo que é de eterno. Isso eu acho que é mérito de todo artista que se pretende moderno, né? Então, a gente pode ser moderno em qualquer época, desde que a gente saiba captar justamente isso, tirar a dose de eternidade, aquilo que nos transcende, aquilo que atinge quase uma dimensão mítica, digamos assim. Por vezes também ele é contemporâneo, e aí eu vou usar a teoria do Agamben, eu gosto muito também, porque ser moderno para o Baudelaire é uma coisa, e ser contemporâneo para o Agamben é quase que dar um passo ao lado, né? E poder olhar com uma visão crítica, ter uma visada crítica sobre o seu tempo. O Quintana também tem isso, assim, parece que ele dá um passo para o lado e tem uma visada crítica sobre o tempo dele. Nesse primeiro momento aqui, é bom lembrar que Quintana, que vem do Alegrete, eu me coloco muito nessa posição como alguém, eu me julgo do interior, né, porque eu vivi em Guaíba, embora seja tão próxima, eu também vinha como office boy para Porto Alegre e tinha aquela visão da cidade, uma visão um tanto mágica, que é a visão de sair do microcosmo e chegar no macro. Nessa palestra que o Sérgio referiu, eu falei de uma Porto Alegre que é só do Quintana, e que é tão mais bonita, é uma Porto Alegre tão encantadora diante da realidade, o que denota que o Quintana é um poeta de evasão, um poeta de fantasia.
Esse homem que trabalhou a vida inteira como poeta, poderia ter na carteira de trabalho, né? O mosquitinho está me atrapalhando aqui, ele entrou desde cedo. O Quintana poderia ter na carteira de trabalho lá poeta, porque realmente ele foi tradutor, trabalhou no Correio do Povo, mas a carreira dele foi como poeta. Eu e o Sérgio conversávamos ali antes de começar a fala aberta aqui, o quanto o Quintana financeiramente sofreu com isso, né? Por a rigor não ter uma profissão registrada, já que o artista, para muita gente, é o inútil, né? Nos tempos atuais, isso parece estar se conflagrando cada vez mais. O Quintana, que era uma espécie de símbolo da cidade, uma espécie de figura devota, né, da própria cidade, ao mesmo tempo de afeição pública. O Quintana teve inúmeras dificuldades na vida, do ponto de vista material. A coisa interessante destacar, e aqui nessa primeira tela, eu estou com o auxílio do Vicente, que vai me auxiliar aqui, nessa primeira tela a gente tem aí o primeiro livro do Quintana, quer dizer, ele publica um livro já com uma certa maturidade, né, beirando os 40, podemos dizer assim, 34 anos, um livro de sonetos, justamente pós Semana de Arte Moderna, que via a transformar o soneto no bode expiatório. Aqui é interessante observar o papel do Vinícius de Moraes, em termos de Brasil, e Quintana, em termos nossos, aqui de Rio Grande do Sul. São poetas que pegam o soneto e mostram que o problema não é o soneto. O problema é aquilo que se colocava dentro do soneto. E o Quintana vai trabalhar nesses sonetos com, primeiro, uma linguagem bastante moderna, tem uma modernidade linguística na obra do Quintana, vai trabalhar com elementos que a professora Tânia Carvalhal, saudosa professora Tânia Franco Carvalhal, chamou na edição das obras completas dele, pela Nova Aguilar, de romantismo tardio, um termo que ela cunhou, que serve para outros poetas que, pós-Semana de Arte Moderna, perderam a vergonha de falar do seu íntimo, de falar de suas sensações, até mesmo dos temas piegas. Então, é um autor de soneto, não vou descartar, integral, né, comentando com o Sérgio, da edição que o Sérgio fez publicar pela URGS, é a minha primeira edição que eu comprei do Quintana, quando ingressava na universidade, uma edição que saiu pela editora da URGS, que eu comprei na Feira do Livro. Então, ele vai escrever soneto com uma modernidade linguística, com esse romantismo tardio, mas muito ligado ao Antônio Nobre, o poeta que ele tinha como referência. As referências do Quintana explicam quem é o Quintana. Alfonso Reyes, poeta mexicano, uma espécie de Casimiro de Abreu hispânico, por isso Quintana é um poeta de infância. Também nesse neossimbolismo aparece o Antônio Nobre, esse poeta português do livro Só, a semelhança assim, de tom, há uma espécie de eco entre as obras desses poetas. E o Quintana vai absorver disso a sugestão. Quintana é um poeta eu costumo dizer que nesse século XX, pelo menos até os anos 50 do século XX, nós tivemos dois tipos de poeta na poesia moderna. Aqueles que escreviam calcados numa realidade dura, a gente pode colocar daí o Carlos Drummond de Andrade, mais tarde o Ferreira Goulart, e os poetas de evasão, os poetas de engajamento e os de evasão. O Quintana é muito mais poeta de evasão. Tá? É um poeta muito mais preocupado com a fantasia, com aquilo que é o efusivo da vida. Então, essa sugestão está na obra dele, como também a musicalidade. Quintana tem muita ligação com o som, coisas que a gente pode observar nos sonetos, como pontuação simbolista, exclamação, reticências, uso de vozes, ele adora reproduzir vozes nesses sonetos. Como a gente vai ver na tela seguinte, eu peço aí para o Vicente trocar a tela para nós. Eu escolhi esse soneto para a gente pensar, dedicado ao amigo Dionélio Machado. O soneto Recordo Ainda, esse soneto tão... Os nomes não existem, né, gente? A Rua dos Cataventos são sonetos numerados. E aqui eu preferi fazer aquilo que a gente costuma fazer como professor, que é pegar o começo de um verso incipit ali, para poder lembrar. Todo mundo está vendo que é um soneto. A gente nota as reticências, as exclamações. Esse tom lírico, ele é de um lirismo expressivo, que a gente vai ver num soneto como esse aqui. Recordo ainda, e nada mais me importa, aqueles dias de uma luz tão mansa, que me deixavam sempre na lembrança algum brinquedo novo à minha porta. Mas vem um vento de desesperança, soprando cinzas pela noite morta. Eu pendurei na galharia torta todos os meus brinquedos de criança. Estrada fora posso seguir,
Mas, ai, embora idade senso eu aparente, não vos iluda o velho que aqui vai. Eu quero os meus brinquedos novamente. Sou um pobre menino, acreditai, que envelheceu um dia de repente. Isso é muito Quintana, a nostalgia, uma marca do Quintana. A gente diria assim na língua portuguesa, né, nós temos um Quintana, um Casimiro de Abreu, um Manuel Bandeira, como grandes poetas de infância. E aqui está claramente isso, né, nostalgia. Talvez o tema seja aquele momento crucial da vida quando nós brincamos pela última vez. É muito difícil lembrar desse momento, eu recordo desse momento, quando eu peguei meus comandos em ação e coloquei numa estante do quarto e depois fui percebendo que nunca mais eu os peguei. Quando os brinquedos da vida se tornam outros, né, os amores, as felicidades e infelicidades, primeiro da adolescência, depois da vida adulta. Então, é um poema sobre isso, né, esse momento em que os brinquedos vão sendo deixados. Só que o Quintana era para mim aquele velhinho, como eu via, né, que queria viver na infância. Eu vi agora recado aqui, eu adoraria viver naquela Porto Alegre do Quintana, eu também adoraria voltar à infância como Quintana aqui. E ele diz, ó, recordo ainda, e nada mais me importa, aqueles dias de uma luz tão mansa, olha como tudo flui de modo prosaico, que me deixavam sempre na lembrança algum brinquedo novo à minha porta. Isso aqui tem estrutura discursiva de fala. Isso é um dos elementos de modernidade que eu disse da linguagem. E aí a letra maiúscula lá, ó, a desesperança, típico do simbolismo, quando, usando uma letra maiúscula, a gente dá um caráter alegórico a um substantivo abstrato, né? Lembra que a alegoria nas artes visuais é uma imagem que, de certa forma, concretiza, né, um conceito. É o que ele usa ali, a desesperança. A desesperança que vai derrubando os nossos sonhos, né? E aí ele diz assim, soprando cinzas, outra imagem, pela noite morta. E é quando ele pendurou na galharia torta os brinquedos de criança. Seguiu a vida, na estrada fora ele seguiu, mas não se iludam. Ele ainda é aquela criança na sua alma, né? É como ele diz ali, sou um pobre menino, acreditai, que envelheceu um dia de repente. Na tela seguinte, um outro soneto da Rua dos Cataventos, que eu gosto bastante, esse aqui que nos liga a um patrimônio da infância brasileira, que são os saltimbancos, mas também ligado à ideia do artista mambembe, né, o artista de boleia de caminhão, que é a ideia de um poeta que parece trafegar pelas emoções alheias, né, um poeta que parece não ter chão, parece não ter terreno. A gente liga aqui um pouco a vida do Quintana, né, que viveu muito tempo no Hotel Majestic, depois o hotel acaba sendo tombado, Quintana fica sem onde morar, vai morar, se não me engano, no Hotel Royal, cedido pelo jogador de futebol Falcão, e aí que até, quando entrevistam o Quintana, ele comenta que ele que havia escrito poemas em que ele ironizava o futebol, ele diz assim que o poeta descobriu que, embora a poesia não gostasse de futebol, o futebol podia gostar da poesia. E depois, por fim, no centro de Porto Alegre, num quarto, um hotel, uma parte hotel que tinha uma cozinha, ele ficou emocionado que tinha uma cozinha, e ele disse que, na verdade, ele sempre foi esse homem simples, né, de poucas coisas. E só depois refizeram o quarto do Quintana, na Casa de Cultura, como a gente pode ver, com os poucos bens materiais que ele mantinha. Alguns afetivos, como o quadro da Greta Garbo. Então, esse poema é tão bonito porque ele revela que ele é um poeta do sofrimento. Ele é um poeta cuja matéria-prima é a emoção. Eu faço versos como saltimbancos, desconjuntam os ossos doloridos. A entrada é livre para os conhecidos, sentai, amadas, nos primeiros bancos. Vão começar as convulsões e arrancos sobre os velhos tapetes estendidos. Olhai o coração que entre gemidos giro na ponta dos meus dedos brancos. Meu Deus, mas tu não mudas o programa? Protesta a clara voz das bem-amadas. Que tédio, o coro dos amigos clama. Mas que vos dar de novo e de imprevisto? Digo e retorço as pobres mãos cansadas. Eu sei chorar, eu sei sofrer, só isto. É tão claro o poema, né? É aquela ideia, é um poeta feito dessas emoções. É um poeta que tem uma melancolia, como todo mundo que lê o Quintana nota, né? Uma melancolia, que às vezes vai se confundir também com uma certa ironia, como nós vamos ver nos poemas mais à frente. Eu peço para o Vicente para passar para o terceiro, que para mim é uma das obras-primas do Quintana. Esse é um soneto também da Rua dos Cataventos. Para mim é uma pequena obra-prima aqui, já pelo primeiro verso, né? Da vez primeira em que me assassinaram. Esse verso, para mim, já é um achado.
Da vez primeira em que me assassinaram, perdi um jeito de sorrir que eu tinha. Depois, a cada vez que me mataram, foram levando qualquer coisa minha. Hoje, dos meus cadáveres, eu sou o mais desnudo, o que não tem mais nada. Arde um toco de vela amarelada, como o único bem que me ficou. Vinde, corvos, chacais, ladrões da estrada, pois desta mão avaramente adunca não haverão de arrancar a luz sagrada. Aves da noite, asas do horror, voejai, que a luz trêmula e triste como um ai, a luz de um morto não se apaga nunca. Esse soneto é brilhante no sentido já desse primeiro verso, né, do regime que ele instaura, eu diria, da questão ontológica que ele instaura já no primeiro verso. Como assim, da vez primeira que me assassinaram? Quer dizer que eu sou assassinado diariamente? Já fui assassinado mais de uma vez? Que tipo de assassinato é esse que ele nos fala? Aquele assassinato que todo mundo já viveu, né? O assassinato de ter feito o melhor que pôde ter feito e ninguém ter notado. Ou melhor ainda, ter tido a melhor das boas intenções e receber a pior das críticas. Então ele coloca, da vez primeira que me assassinaram, perdi um jeito de sorrir que eu tinha. E ele mostra, cada vez que foram matando dele, foram levando algo. Tá? O escritor, de certa forma, é isso, né? O escritor, de certa forma, é isso. Cada vez que eu digo até que o pior assassinato do escritor não é receber a crítica, é não ser lido. Esse é o pior assassinato. E ele diz, hoje dos meus cadáveres eu sou aquilo que resta, né? O mais desnudo, que não tem mais nada. E ele chama, ele ainda tem uma luz, aquele que escreve tem uma luz, né? Que é o escrever. É o escrever. Outro dia eu falando com um amigo botafoguense do Rio e Botafogo, há anos não ganha título, e aí alguém num comentário perguntou, mas por que ainda, o que resta para o Botafogo? E ele falou, resta torcer pelo Botafogo. Eu achei aquilo tão lindo. Que essa ideia, depois que eu fui arrancado, depois que eu for me roubando pedaços, me assassinando, que resta? Resta a luz de continuar escrevendo. Resta a luz da própria poesia. Por isso que ele é corajoso, ó. Por isso que ele é vingador, ele diz, vinde, corvos, chacais, ladrões da estrada, esses seres todos, vocês não vão arrancar essa luz da criação, essa luz que está em mim. Aves da noite, asas do horror, voejai, que a luz trêmula e triste como ai, a luz de um morto, que é um grande tema do Quintana, né, a própria morte, os últimos livros dele vai ser Velório Sem Defunto, a luz de um morto não se apaga nunca. Com todos esses elementos também que eu citei do neossimbolismo, né, que eu adoro aquele verso, o penúltimo, a luz trêmula e triste como ai, trêmula e triste como ai. Essas escolhas são típicas, né, de uma Cecília, de um Quintana, desses que acabaram se configurando como neossimbolistas, Tasso da Silveira e tantos outros. Vicente, mais uma tela. Bom, aí nós temos esse salto, né? A gente pode dividir a obra do Quintana de várias maneiras. Eu enxergo, assim, duas grandes etapas. O primeiro livro, e a partir de Sapato Florido, Canções veio antes de Sapato Florido. Canções é um livro, eu confesso a vocês, estou com ele aqui, é um livro, tem uma edição da Globo comemorativa, para mim é o pior livro do Quintana para mim, assim, eu acho um livro tão pouco Quintana, tão diferente dos outros. Depois foi editado junto, né, Canções e Sapato Florido. Sapato Florido é uma revolução. Quintana nunca abandonou o soneto, mas em Sapato Florido começa uma espécie de modernismo tardio, talvez. O Quintana começa a explorar formas poéticas diversas, né? Então ele tem evoluções em verso livre e branco, explora haikais, epigramas, poemas em prosa, uma explosão de liberdade que o Quintana experimenta aqui, e a linguagem fica cada vez mais coloquial. Cada vez o Quintana é mais aquele cronista do jornal, do Caderno H, aquele homem que caminhava por Porto Alegre, aquele homem que frequentava o mesmo barbeiro para cortar o cabelo, que frequentava a Feira do Livro a pé, como eu me lembro, assim, o Quintana com uma sacola daquelas do mercado público, lembrança do Rio Grande, cheia de livros e papéis dentro. O Quintana como esse andarilho, né? Como esse transeunte pela cidade. E o homem que pegava ônibus, né? Como ele diz num poema, pegava ônibus sem saber para onde vai, para que a poesia pudesse, de alguma maneira, acontecer epidermicamente. Aqui tem um exemplo de poema, bilhete, não é à toa, né? Ele usa a textualidade do bilhete. O Cassioni aqui está dizendo que alguns poemas têm modificações na edição da Nova Aguilar. Com certeza. Eu te peço perdão, Cassioni, porque eu não tive tempo de
digital os poemas, eu tive que pegar poemas com a internet. Eu busquei os mais próximos ali, tentei arrumar, mas eu peço perdão aí, eles não estão de acordo com a revisão final da professora Tânia Franco Carvalhal, que é a edição definitiva, né? Então, assim, o bilhete tem essa textualidade de bilhete, a textualidade típica, né, de uma coisa que é automática, aquela comunicação imediata. E olha a simplicidade e beleza desse poema. Se tu me amas, ama-me baixinho. Não grites de cima dos telhados, deixa em paz os passarinhos, deixa em paz a mim. Se me queres, enfim, tem de ser bem devagarinho, amada, que a vida é breve e o amor mais breve ainda. Esse parece ser o Quintana mais conhecido do grande público, aquele que talvez tenha se consagrado, né, junto a pessoas que nunca tinham lido poesia, aquele que tem aberto a porta da poesia, né, para essas pessoas. Acabo de escutar agora aqui um homem numa carroça anunciando os produtos, me lembra um soneto do Quintana sobre os pregões da rua, os vendedores da rua. Acabei de lembrar esse poema. Botei uma letra C ali, ó, que é a grande revolução dos poemas em prosa, por isso eu sei um pouco ao Charles Baudelaire. São, ao mesmo tempo, poemas, reflexões, alguns chegam a ser contos, né, o Anjo Malaquias. Parece que o Quintana extrapola os limites daquilo que era conhecido como gênero. Então, esses textos como evolução. O que me impressiona à vista de um macaco não é que ele tenha sido o nosso passado, é esse pressentimento de que ele venha a ser o nosso futuro. Eu recordava com o Sérgio do pichador poético. Havia um homem em Porto Alegre, anos 80, acho que até 90, que pichava epigramas, poemas em prosa do Quintana. Algumas pessoas que são de Porto Alegre devem recordar, no Muro da Mauá, recordo de um, Prédio da Clube, eu me lembro de pichação. Então, geralmente os epigramas, aqueles poemas de um verso só. Era o pichador poético, me chamava muita atenção esse cara que gostava desse tipo de poemas, poemas reflexivos do Quintana. Eu peço para o Vicente passar mais uma. Os epigramas, dá para fazer um livro inteiro só de epigrama. Assim como já fizeram só dos poemas humorísticos do Quintana, né, edição Hora Bolas. Eu diria que daria para fazer um livro só de poemas, só dos metapoemas, poemas sobre a própria poesia. Os epigramas são sensacionais. Nessa tradição sintética oriental, da qual também ele tira o haikai, embora o haikai do Quintana seja um tanto diferente, estão esses epigramas, né? Alguns que as pessoas colecionavam, assim. Recordo que as primeiras tentativas de escrever para mim vieram de epigramas, assim. A tentativa de sintetizar num único verso aquilo que eu queria dizer. Eu peguei alguns aqui que eu acho emblemáticos, que ficaram, na verdade a escolha é afetiva, né, que ficaram gravados na minha vida, como os problemas. O pior de todos os problemas é que ninguém tem nada com isso. Cartaz para uma feira do livro. O pior analfabeto é aquele que sabe ler e não lê. Autodidata, ignorante por conta própria. Isso eu acho maravilhoso, né? O autodidata ignorante por conta própria. Desses epigramas, aparece uma relação muito clara, assim, da tentativa de quase fazer aforismo. Alguns chegam a chamar de aforismos, né? Lembra a forma como Nietzsche, por exemplo, escreveu alguns textos? Que é essa tentativa sintética, através de algum recurso conotativo, expressar uma ideia bastante substancial. Então, é muito comum no Quintana aparecer esses epigramas, inclusive até o fim da carreira, né? Porta Giratória vai aparecer. Eu gosto daquele livro perto do fim da carreira dele, que é A Cor do Invisível, também aparecem os epigramas. Os metapoemas, a quantidade de poemas nas quais o poema é o tema. Por isso que eu disse, não tem uma edição ainda, mas é possível fazer uma edição inteira de poemas sobre poesia que Quintana escreveu, nos quais quase sempre ele usa o poema e não poesia. Né? Quase sempre ele usa essa forma concreta, né? Ou, se quiserem, a forma verbal da poesia, a concretização da poesia. Parece que o poema é quando é o ser que fica quando a poesia pousa no papel. E o poema é para o Quintana, tal como a arte, ele é para o Quintana uma espécie de outra via, uma espécie de possibilidade, alternativa a este mundo de concretude, alternativa à estreiteza do mundo onde a gente vive. É muito comum isso na obra do Quintana, o poema como salvação,
o poema como completude de um mundo que não foi completo, o poema como infância ou como loucura, agora lembrando de poemas do Quintana em que ele compara isso, e sempre assim, o poema como aquela viagem que a arte nos permite. Tá? Eu escolhi um poema depois para falar disso, mas primeiro vamos olhar esses dessa tela. Os títulos se repetem também, vários são o poema, o poema, o poema, tem inúmeros chamados o poema. O poema, essa estranha máscara mais verdadeira que a própria face. É o que aparecia nos livros do Quintana, editados pela Globo, aparecia embaixo da foto do Quintana a frase dele. Quando me pedem para que eu fale da minha vida, eu peço que leiam os meus poemas. Nunca escrevi uma vírgula que não fosse uma confissão. Eu recordo de cor essa frase do Quintana, me impressionava muito. Aquele que confundia, né, o empírico com o lírico, pós-Fernando Pessoa. Aquele que dizia, não separo o eu lírico do empírico. Aquele que dizia, a minha vida está nesses poemas. O último poema da vida dele, né, fala disso. Depois, no final, quero lembrar desse último poema, que é um epigrama. Ele termina a vida escrevendo um epigrama no hospital. Ou o SOS, o poema é uma garrafa de náufrago jogada ao mar. Quem encontra, salva-se a si mesmo. Essa é a ideia do Quintana de que, para nós que gostamos de literatura e de poesia, nós que frequentemente somos classificados, né, como inúteis, nós que temos dificuldade, às vezes, de explicar com o que a gente trabalha, é muito comum assim, as pessoas perguntarem, mas trabalha com o quê? Eu, quando falava, sou professor de literatura, alguém perguntava assim, mas explica o que é literatura? E eu disse, é uma questão difícil, né? Tá aí uma grande aventura teórica. Eu passei a dizer que eu era professor de português, para ficar mais fácil. Né? É difícil explicar isso, assim. É difícil explicar por que um texto é poesia e o outro não. E o Quintana trabalha com essa ideia de que parece que o poema é quando o texto fornece uma alternativa a este mundo pragmático. Parece ser essa a visão do Quintana. Vicente, o poema seguinte, na outra página. Alô, Vicente? Tá aí? Aí. Esse aqui, ó. Esse é um poema bastante conhecido, antológico. Esse é um que agrada muitas pessoas. Muitas pessoas têm esse poema como algo afetivo. Aqui ele fala no plural, como se esses poemas fossem seres, né, no plural, e como ele faz aqui a relação com pássaros. Os poemas são pássaros que chegam, não se sabe de onde, e pousam no livro que lês. Quando fechas o livro, eles alçam voo como de um alçapão. Eles não têm pouso nem porto, alimentam-se um instante de cada par de mãos, em cada par de mãos, e partem. E olhas, então, essas tuas mãos vazias, no maravilhoso espanto de saberes que o alimento deles já estava em ti. Essa coisa do Quintana de terminar com reticência, né? Uma coisa é quase como se houvesse um contrabaixo no final e aquele contrabaixo ecoasse, né? E aqui essa vida, os poemas são pássaros que chegam não se sabe de onde. E eles pousam no livro que lês. É quase como se a poesia fosse uma modalidade de leitura. É quase como, se eu aplicar uma leitura poética, esses pássaros pousam. É quase como uma incidência de leitura. E alçam voo quando fecha o livro. Eu que comprei os Mários Quintanas que eu tenho lá na minha adolescência, quando era difícil ter acesso a texto, né, antes da internet, várias pessoas aqui são dessa época, em que a gente se deliciava quando abria uma agenda, como recordo, assim, tinha uma agenda do nome dos médicos da Unimed e tinha um poema intercalando cada especialidade médica. Eu recordo dessa agenda da Unimed, assim, eu me deliciava, porque eu sou de uma época em que o texto era uma coisa rara, não era tão gratuita como hoje. É como isso, né? De repente há um encontro. Abrir o livro é um encontro. O livro como essa gaita, que em vez de a gente abrir para fora, a gente abre para dentro, né? Então, há essa imagem aqui. Eles não têm pouso nem porto, alimentam-se um instante em cada par de mãos e partem. E a gente olha, então, para perceber que o alimento dos pássaros estava na gente. Dentro, né, as próprias teorias modernas de literatura, aparece essa imagem bonita de que talvez o sentido de um poema seja dado pelo leitor, né? Mais do que isso até, porque isso é meio equivocado. É dizer que um poema só ocorre quando há um poeta que lê. A poesia precisa de dois poetas. Isso quem disse foi o Armindo Trevisan, se eu não estou enganado, o professor Armindo Trevisan,
de que é preciso dois poetas para que o poema aconteça, né? Um que escreve e outro que lê. Coaduna, de certa forma, com aquilo que Quintana está dizendo aqui. O próximo. Eu gosto muito desse poema aqui. A letrinha ficou pequenininha para mim aqui, mas eu acho que eu sei quase decorar esse poema. Porque aqui eu usei para ilustrar um pouco o estilo do Quintana, mas é outro poema sobre poesia. Na verdade, sobre arte aqui. Eu usei para falar um pouco da ironia dele frente à realidade, do desconforto que o Quintana tem frente à própria realidade, embora ele fosse andarilho. A ideia de que o Quintana procura na poesia uma alternativa. A poesia tem os esconderijos do tempo, como é um outro nome de um livro do Quintana, de onde se pode escapar. A gente tem que confessar isso, né? A Cecília diz, a vida só vivida não basta, ela tem que ser inventada. Já se sabe hoje que a fantasia é vital, que a fantasia não é algo supérfluo. Agora que vive em quarentena, que as pessoas estão notando cada vez mais a força da cultura, né? E quanto a cultura é tão necessária quanto outras necessidades físicas, né? Só que é uma necessidade anímica. O Quintana trabalha com essa ideia, assim, ele tem uma ironia frente à realidade e ele busca a fuga para a fantasia. Por isso o poeta de evasão. Né? Ele tem um quê de ternura, muita gente enxerga no Quintana uma doçura, uma ternura, embora pessoalmente fosse extremamente ácido. Tem várias pessoas que recordam de frases do Quintana, ironias que o Quintana disse quando recebia pergunta que não gostava, né? Tem números assim do Quintana. Então, eu não vou lembrar aqui porque envolvem nomes de pessoas, né? O Sérgio vai recordar várias, assim, que tem nomes de pessoas, de políticos, de pessoas célebres que fizeram perguntas um tanto vazias e Quintana respondeu de forma bastante ácida. Então, ele mergulha na fantasia, nessa evasão de um mundo. Esse poema é maravilhoso. Ele me lembra um filme do Akira Kurosawa, também lá de tempos idos, Sonhos do Akira Kurosawa. Um dos curta-metragens é um filme de um pintor que mergulha na obra do Van Gogh. Ele passeia pelos quadros do Van Gogh e retorna a partir do quadro Cera com Corvos. Aqui é como se o Quintana dissesse, né, ao olhar uma obra de arte mesmo, se a gente está realmente olhando, ela deixa de ser indevassável, né? A gente atravessa e entra. A leitura também é isso, né? A gente só está lendo realmente quando a gente esquece a página em frente, quando a gente consegue atravessar a barreira física dessa página. Olha que poema bonito esse aqui, poema para uma exposição. O quadro na parede abre uma janela que dá para outro mundo deste mundo. Um mundo isento de rumores e de 1000 flutuações atmosféricas, alheio a toda humana contingência, onde o momento é sempre e o mal e o bem não têm nenhum sentido. Mundo em que a forma também é a própria essência, ó vida, transfixada ao muro e que palpita, entanto, no misterioso, eterno movimento. Essa vida que palpita no misterioso, eterno movimento entre o mundo concreto e o mundo da fantasia. Entre essa realidade física e a metafísica. Isso é muito Quintana, a transição entre esses dois mundos. Vamos mais um, Vicente? Esse aqui, como eu gosto desse poema... Opa, é o anterior. Pulou 2 aí. Já me entregou a surpresa. Aí. Não, volta 1. Ah, não, então é o próximo As Mãos do Meu Pai. Esse aí, tá. Achei que eu tinha. Esse é outro, sim, muito célebre. Para muitos, é um poema que... Esse poema mexe com a gente. Né? Mexe com essa ligação com o pai, com memórias que nós temos. É um dos poucos que o Quintana realmente refere concretamente familiares, assim. O Quintana geralmente trabalha nessa ideia da solidão, né? Quase todo mundo enxerga o Quintana como um solitário, que de fato foi um poeta solitário, um poeta que não teve cônjuge que se saiba. As pessoas perguntavam, né, daquilo que eu falei dele ser, às vezes, ácido, responder de forma contundente, né, aguda, perguntas. Eu recordo de uma que eu vi, eu acho que em televisão, não recordo onde, em que uma repórter pergunta para ele várias vezes por que ele não casou, e ele está no outro papo, por que não casou, por que não casou, e aí ele diz assim, eu não casei porque eu temo encontrar uma pessoa que, como tu, faça muitas perguntas. O Cassonei, meu grande amigo, escritor Cassonei, está lembrando do obrigado pela sua opiniãozinha, tá?
que ele respondeu para a pessoa que teria elogiado os poeminhas dele. A gente sabe quem é essa pessoa, mas não vamos falar publicamente aqui. Então vamos ver o poema As Mãos de Meu Pai. É um dos meus preferidos esse aqui também. Eu vou me aproximar um pouco aqui, porque a letrinha está pequena. A tela fica menor aqui. As mãos de meu pai. As tuas mãos têm grossas veias como cordas azuis, sobre um fundo de manchas já cor de terra. Como são belas as tuas mãos, pelo quanto lhe daram, acariciaram, ou, agora me perdi aqui, ou fremiram na nobre cólera dos justos. Eu vou abrir minha tela aqui, me perdão, porque está difícil de eu enxergar esse poema. Só um pouquinho que eu vou pegar pelo meu aqui. Vou voltar então, tá? Porque a gente não deve parar um poema. As mãos de meu pai. As tuas mãos, faltou um acento ali, né? Vocês estão vendo? As tuas mãos têm grossas, perdão, as tuas mãos têm grossas veias como cordas azuis, sobre um fundo de manchas já cor da terra. Como são belas as tuas mãos, pelo quanto lhe daram, acariciaram ou fremiram na nobre cólera dos justos. Porque é nas tuas mãos, meu velho pai, essa beleza que se chama simplesmente vida, e ao entardecer, quando elas repousam nos braços da tua cadeira predileta, uma luz parece vir de dentro delas. Virá dessa chama que, pouco a pouco, longamente, vieste alimentando na terrível solidão do mundo, como quem junta uns gravetos e tenta acendê-los contra o vento? Ah, como os fizeste arder, fulgir com o milagre das tuas mãos. E é ainda a vida que transfigura das tuas mãos nodosas, essa chama de vida que transcende a própria vida e que os anjos um dia chamarão de alma. Então a gente tem que... É um dos mais bonitos, gente. E essa coisa, né, do usar o tu, essa confissão ao próprio pai, conversar com as mãos do pai, as imagens que ele usa, né, das mãos nodosas, eu acho um poema tão visual esse aqui, porque tem muita descrição das mãos nodosas, como veias azuis. Aparece essa ideia assim de como a criança que volta a sentar no colo do pai, né? Tem um quê de nostalgia também muito forte. O Quintana teria trabalhado, né, na farmácia do pai, tão logo chegou a Porto Alegre, né? Trabalhou como uma espécie de prático de farmácia, como alguns costumam dizer. Então esse é um poema assim que quase não precisa comentário, né? Tão bonito, tão ligado a essa questão afetiva, né? E eu gosto muito quando se liga a não o todo, mas uma parte. Eu costumo dizer que esse poema ele tem uma estrutura de sinédoque, lembram? A metonímia de parte pelo todo. Porque ao falar das mãos, na verdade, é como se ele transcendesse para o restante. É muito comum na arte, né? Quando a gente isola uma parte, a gente levar a evocação do restante. E é um poema de evocação, né? Que a gente foca nas mãos e acaba evocando o todo dessa figura do pai. É um poema belíssimo, que para muitos é um dos mais bonitos do Quintana. O seguinte, Vicente, Quintana tem os poemas, mesmo com essa imagem do celibatário, do homem de solidão, ele tem alguns poemas de um erotismo, como diz o próprio Manuel Bandeira, né, que os seus cantares são quintanares, a gente costuma brincar com essa palavra. O Quintana parece aquele que ama no ar, ama quintanamente. Quintanamente seria isso, né, no ar. E vem alguns poemas eróticos. Recorda aquele da laranja? Agora me veio de memória, um que ele diz assim: a laranja partida ao meio, úmida de amor, anseia pela outra. É assim, é bem assim que eu te desejo. De memória, talvez tenha errado alguma coisa. Então tem alguns, ou aquele, né? Eu queria te trazer uns poemas muito lindos. Trago-te apenas essas duas mãos vazias que vão tomando a forma do teu seio. São momentos de erotismo. A gente poderia estudar o erotismo no ar do Quintana, o erotismo também de evasão do Quintana, daria um bom tema. Esse aqui é um poema maravilhoso. Eu nunca vi ninguém destacar esse poema. Daqueles que a gente coleciona, né? Eu tenho esse poema. Eu tinha ele digitado com máquina de escrever. E esse é um poema que eu tenho guardado há muito tempo, assim. Muito tempo. Depois, com era de computador, eu digitei. Costumei usar em sala de aula, mas eu nunca vi ninguém falar desse poema. Chamado Verão. No capinzal, o meu cabelo cresce.
Pende, polpa madura, o lábio teu no fruto. Todo calor te diz, amadurece, mais, ainda mais, e tomba. Eu não espero vento nenhum que me derrube, eu quero que tombes, doce e morna, por ti mesma, onde mais sejas desejada e apetecida. Vem, faremos da verdura acre e doce polpa manjar que as reses lamberão e virão farejar os animais noturnos, antes de que nos sorva lentamente o chão. Eu acho outra pequena obra-prima aqui. E olha que imagem linda, né? No capinzal o teu cabelo cresce. Aqui o Quintana tem umas imagens até meio surrealistas, né? No capinzal, aquilo que cresce por natureza, né? Aquela coisa que é telúrica, força que vem da terra, ele coloca numa cabeça e o teu cabelo cresce. E aí pende, polpa madura, o lábio teu no fruto. Tem umas imagens que ele vai acumulando. Todo o calor, te diz, o calor, né, que faz, assim como ele faz o capim se eriçar, ele faz os pelos se eriçarem, parece o calor que amadurecer a força, ó. Amadurece, mais, ainda mais, e tomba, né? Cai pronta. E ele diz, eu não espero vento nenhum que te derrube, eu quero que tombes, doce e morna por ti mesma, onde mais sejas desejada e apetecida. Só que no final ele chama, vem. E aí esse convite é, faremos de verdura acre e doce polpa, manjar que as reses, o poema tem uma ligação com natureza e depois com bicho, né? Que as reses virão farejar, lamberão e virão farejar os animais noturnos, antes de que nos sorva, que parece, essa imagem para mim evoca o depois do orgasmo, o depois da relação, o depois do prazer, antes que nos sorva lentamente o chão. A derrota final dos amantes. É um poema belíssimo, né? E associando o verão, o calor, a essa coisa erótica. Eu repito, poema muito pouco citado, analisado, eu nunca vi. E eu acho uma perfeição na obra do Quintana, esse poema aí, dessa linha um tanto erótica. Aqui já estamos falando, ó, do cotidiano do Quintana. Palavra-chave, né? Talvez o maior tema do Quintana sejam as ruas, objetos, propagandas. Quintana como Andarilho tirava desse catavento da vida dele, né? Aquilo que o mundo ao redor podia fornecer. E é uma tarefa do cronista, como eu disse lá no começo, né? Assim como Baudelaire preconizava tirar daquilo que é passageiro a sua substância de eternidade, né? Então, é um pouco cronista do dia a dia que a gente vai ver no Quintana, e que alguns dirão, mas está falando já daquele poema. Não sei se é o próximo, vamos ver, Vicente, se é o próximo. O Mapa. É o poema que eu escolhi aqui para a gente fechar, até para cumprir exatamente. Vejam que é professor, hein? O Sérgio me falou 40 minutos. Vai estourar um pouquinho devido à apresentação inicial. O Mapa é o poema mais célebre do Quintana, está em bronze na Praça da Alfândega. Ele mesmo declarou depois, né, quando o poema ficou gravado em bronze, que ele disse que um erro em bronze podia ser um erro para sempre. Assim como ele disse, vivo ainda, né, porque a homenagem da Casa de Cultura foi com ele em vida, o que é muito nobre, que aquilo parecia um tremendo mau agouro. Ou como falavam tanto de morte para o Quintana no final, que no livro Velório Sem Defunto, ele faz do livro ser lido dessa forma, assim, né? Ou seja, os poemas vêm deitados, assim, como se estivessem num caixão. O Mapa é um poema que reflete sobre a própria morte. É um poema que ele vem daquela noção do homem que caminha pela cidade, do andarilho, vou usar um termo lá baudelairiano de novo, né, o flaner, ele que caminha, ele conhece a cidade. Eu sou o turista que, quando vou para uma cidade, eu preciso caminhar na cidade também, a ter a sensação, né, de que estou perdendo menos. E ele, como andarilho, um dia percebe que ele conhece a cidade como quem olha um mapa anatômico, como quem olha a anatomia do próprio corpo, como ele vai dizer. É um poema... As pessoas às vezes criticam o Quintana pela simplicidade, mas essa era a proposta dele. Esse é um poema simples. Embora a gente vá olhar, os versos aqui são métricos. Às vezes tem a sutileza do verso métrico no meio. Aqui também, para o Cassonei, tem alteração na edição final. Esses poemas são aqueles que eu tenho guardado assim, nessa digitação. Então, o mapa é isso, o mapa da cidade por onde ele andou. Ao caminhar, ele vai imprimindo um mapa. E ele diz assim, olha o mapa da cidade como quem examinasse a anatomia de um corpo. É nem que fosse o meu corpo,
Sinto uma dor infinita das ruas de Porto Alegre, onde jamais passarei. Há tanta esquina esquisita, tanta nuance de paredes, há tanta moça bonita nas ruas que não andei, e há uma rua encantada que nem em sonhos sonhei. Quando eu for um dia desses, poeira ou folha levada, no vento da madrugada, serei um pouco do nada, invisível, delicioso, que faz com que o teu ar pareça mais um olhar, suave mistério amoroso, cidade do meu andar, deste já tão longo andar, e talvez do meu repouso, que foi, de fato, a cidade do repouso dele. Recordo muito, assim, do Quintana antes da morte, ter sido atropelado, ter quebrado a bacia, ter escrito ironia sobre aquilo, né? Perguntaram para ele se ele guardava alguma mágoa, e ele escreve algo assim, mais ou menos de memória, dizendo que não guardava mágoa nenhuma, que ele escreveu um poema que passar por baixo de escada, quebrar espelho, gato preto, dava não sei quantos anos de azar, mas merecia o dobro de anos de azar aqueles que maltratavam os poetas. Já no final da vida ele ironizava esse momento. Depois o Quintana com problemas pulmonares, é hospitalizado mais de uma vez, eu recordo disso, e no hospital, segundo uma matéria da época, se não me falha a memória, ele não conseguia falar, ou estava entubado, né? E ele escrevia no papel para as enfermeiras o que ele precisava. Uma enfermeira teria perguntado se ele estava sentindo dor. E ele escreveu, esse seria sido o último epigrama dele, com a letrinha dele, isso foi publicado em jornal: a pior dor do mundo é ver pente com dor de dente. É a última coisa que ele escreve, ele morre escrevendo. E muita gente ficou naquela, né, o que significa isso? Lembrando o poema, todos esses que aí vão, eles passarão, eu passarinho, associaram a própria Academia Brasileira de Letras, né, a ideia de que o Quintana tentou 3 vezes a academia, e na 4ª vez disseram para ele, não, agora pode candidatar, que tu entra, daí ele não queria mais, aquilo era política. Associaram isso, pente com dor de dente, talvez tenha sido a falta de consagração na academia. Quintana foi consagrado com o Prêmio Jabuti pela obra toda, se eu não estou enganado, o Prêmio Machado de Assis, poucas vezes saiu de Porto Alegre, achava que provinciano ela tem que sair de Porto Alegre, e eu acho curioso esse epigrama final, né? O que é um poeta? Um poeta é aquele que usa a palavra e usa a voz, né? Um pente com dor de dente, o pente que é usado para pentear e tem dor de dente, é como um poeta que, para fazer aquilo que seria o mais natural, que é usar a palavra, sofre, né? Parece assim, essa simplicidade que tem nesse que é o último verso do Quintana. E aqui, nesse aqui, aparece uma previsão do lugar onde ele vai repousar. Eu queria concluir dizendo que eu fazia uma cadeira na URGS nessa época, de literatura do Rio Grande do Sul. Eu já lecionava, eu fazia uma cadeira na URGS, eu tinha um contrato emergencial no governo do estado, governo Colares da época, e eu comecei a lecionar numa escola onde eu fiz o meu ensino médio, a uma quadra da minha casa. Os professores que me deram aula eram meus colegas, e eu lecionava uma introdução à literatura no primeiro ano. E eu me lembro, assim, quando eu comecei a lecionar, faleceu Quintana. Era maio, faleceu Ayrton Senna, em alguns instantes, alguns meses não, desculpem, dias depois de maio, faleceu Quintana. Inesquecível para mim uma charge do Shirada, um chargista do Correio do Povo, em que ele coloca uma nuvem, está lá o carro de Fórmula 1 do Ayrton Senna, o Ayrton Senna sem o capacete, do lado do carro de Fórmula 1, e o Quintana está subindo a nuvem, e o Ayrton Senna diz assim, demorou, e o Quintana, é que eu vim a pé. O Xereda, que fez também uma charge sobre a morte do Carlos Drummond de Andrade, eu guardo muito no meu coração essa imagem, eu tenho a charge do Xereda, eu guardo, e muito essa imagem, assim, de que o Quintana, eu perdi o Mário Quintana, eu costumo dizer, no momento em que eu começava a lecionar, no momento em que eu começava a transformar aquilo que era o ofício dele no meu ganha-pão, né, nas minhas aulas de literatura. Espero que tenha sido prazeroso, ao menos, né, deleitoso, a gente poder conversar aqui sobre este tão maravilhoso poeta da nossa cidade, o nosso Mário Quintana. Cadê Sérgio? Esperando aqui. Opa, entrei aqui. Altair, como sempre. Eu colei um pouquinho de tempo.
Como sempre, uma palestra de primeira classe, excelente. Esse poema Verão, há muitos anos, porque eu considero, naturalmente, é um poema erótico, mas cheio de imagens um pouco nebulosas, né? Um pouco complexas, e, de alguma maneira, eu acho que foi como introdução ao Mário Quintana, né? Para todo esse mundo que entrou aqui. Olha, eu fui anotando o nome de pessoas que estavam... Perdi, provavelmente, alguns nomes. Agora eu vejo a da Paula Sperbi. Eu quero fazer um agradecimento. Hoje é um dia festivo aqui para nós, da Prefeitura, porque é o dia do aniversário da Josué Guimarães. Ela começou muito antes, ela começou... Eu não tenho bem certeza agora se na década de 20 ou 30, como uma biblioteca municipal, mas em 86 o prefeito Alceu Colares, o Josué havia falecido no ano anterior, acho que até por sugestão do professor Joaquim Felizardo, designou-a com o nome de Josué Guimarães, e hoje é o aniversário. Eu quero cumprimentar também aqui as bibliotecárias. Nós temos 3 bibliotecárias incansáveis, Renata Borges, Flávia Monte, Jaqueline Mative, um abraço, porque elas têm uma paixão por essa biblioteca, né? São aquelas bibliotecárias que vão até o fim. Queria também te agradecer muito. Os convidados aqui, infelizmente, eu prometo que depois da pandemia vou oferecer um Bauru, né, aos mesmos. Agradeço a participação. Até eu vou fazer aqui, eu vou ler quem é que tu deve ter visto aí, que entraram várias. A gente, quando está falando, não consegue ver rapidamente, às vezes consegue ler um. Eu anotei e peço desculpa que eu certamente deixei gente de fora. A Marinês, minha querida amiga, Adri Munari, Lígia Hertzer, Shirley Becker, Mercedes Rodrigues, Helena Terra, Ana Motim, Silma Duarte, Cassionei Petri, Luiz Dil, Virgínia Viana Rocha, Tassiane Correia, Dilson dos Santos, Heloísa Rabeno, James Paul. Quer dizer, claro, uma predominância incrível de mulheres, né? Hoje o público que gosta de literatura majoritariamente é feminino. Na semana que vem, para homenagear as nossas assistentes, as nossas espectadoras, eu convidei a minha querida amiga de muitos anos e colega, excelente professora, a Marcivana de Lima e Silva, que vai fazer, como tu fizeste hoje, que foi a minha solicitação, um geral, um genérico, sobre a obra de Clarice Lispector, uma maior escritora que conhecemos no Brasil, hoje reconhecida mundialmente. Eu sei que tu, Altair, inclusive, gosta muito dela. No primeiro teu livro, eu notei, assim, do ponto de vista estilístico, ressonâncias, né, daquele estilo denso, introspectivo, né, da Clarice. Depois vão ter outra. Eu já convoquei a Débora Mutter para fazer uma palestra sobre um livro específico que eu quero que ela examine aqui com a gente. Na terça-feira, então, que vem, teremos a Marcivana. Na quinta, agora, nesta quinta, nós mudamos, porque estava o projeto Os Livros de Nossa Vida, e aqui já vi a Helena Terra, que dele participou, a Ana Motim, que participou, o Cassionei, eu ainda vou certamente entrevistá-lo. Nós teremos a companhia do professor e escritor e filólogo Dionísio da Silva, uma das figuras mais alegres, mais irreverentes, mais divertidas que eu conheci. E mais eruditas. Que mora há anos no Rio de Janeiro, chegou a ser, inclusive, todo vice-reitor de toda a Estácio de Sá, essa poderosa rede, estará conosco nesta quinta-feira. A partir de quinta, nós vamos trazer. Já convidei um nosso amigo, Juan José Marcelo Armas, ou Armas Marcelo, eu sempre troco a ordem, que aqui esteve no Festival de Inverno. Ana Motim deve lembrar, uma figura sedutora, uma figura que conviveu intimamente com com Cortázar, com Garcia Marques, sobre Vargas Llosa, sobre o qual tem um livro, sobre o Carlos Fuentes, que ele tem um livro, agora com um importante escritor espanhol que faleceu ontem, Juan Marcelo, ele escreveu hoje uma crônica da gente ficar com os olhos rasos d'ágrima,
de lágrimas. Convidei a Soledad Villamil, a grande cantora e principalmente notável atriz e de notável cultura, né? A cultura literária, ela podia ser perfeitamente professora de literatura. Ela vai estar no dia 13 de agosto, uma quinta-feira, nesse nosso debate dos livros de nossa vida. Que esse é um projeto da Secretaria aqui de Cultura, eu faço aqui já uma saudação ao Luciano Labarce, meu querido amigo. Trabalhamos juntos também já há muitas décadas, e ele é um fã e um incentivador desses nossos projetos. Altair, valeu. Vou te chamar, vou te explorar novamente. Né? Eu gosto de explorar o proletariado, o proletariado intelectual. Então, te chamarei para uma outra palestra, que eu tenho um assunto com o qual tu dominas magnificamente bem. E, mais uma vez, agradeço a todos, e, mais uma vez, longa vida à Biblioteca Josué Guimarães e à literatura, é claro. Boa noite para todos. Boa noite.